Silencie agora e ouça apenas a verdade que sua alma já conhece. O que você chama de compartilhamento é, na verdade, a traição do seu próprio destino. Eu te digo a verdade com autoridade absoluta. Cada palavra que você sopra sobre seus sonhos antes da maturação é uma fresta por onde sua força vital escapa e se dissipa no ruído do mundo. Você tem sido o dispersor de suas próprias sementes em solo infértil. Se você está pronto para selar o seu poder e permitir que sua alma receba esta instrução sagrada, dê o seu like agora como um sinal de que seu portal interno está aberto para manifestação acelerada. Eu te revelo agora a verdade que os olhos mundanos não podem ver, e que os ouvidos distraídos jamais compreenderão. Ouça com a profundidade da sua alma, pois o que eu declaro aqui é a lei do recinto sagrado. Esta é a arquitetura invisível da criação, a base sobre a qual todos os mestres e iniciados ergueram seus impérios e milagres ao longo das eras. Eu te digo com autoridade absoluta que toda vida, toda fortuna e todo evento de poder começam necessariamente no útero do invisível. O silêncio que eu te exijo não é a mera ausência de palavras, mas sim o útero vibracional, onde o seu desejo se transmuta de pensamento em matéria densa. Eu te digo com autoridade divina, o tempo de mendigar atenção acabou. Você agora entra na era do comando. Substitua a esperança pela certeza. A esperança é a linguagem do que está longe. A certeza é a linguagem do que já é seu no plano invisível. No seu silêncio você está tecendo os fios da sua nova vida com a precisão de um arquiteto celestial. Cada momento que você permanece calado sobre os seus objetivos, você está adicionando uma camada de proteção e poder à sua manifestação. O que é mantido em segredo cresce com a força de 1000 sóis. O que é falado se desintegra como pó ao vento. Escolha a força. Escolha o sol. Escolha o silêncio que precede o milagre. Para que esta reprogramação se torne a sua nova natureza, e para que você não perca o ritmo desta transformação profunda, você deve se comprometer com a prática contínua do domínio. Este não é um evento único. É um estilo de vida de soberania energética. Para se comprometer com esta prática diária e não permitir que as velhas programações retomem o controle, inscreva-se agora e junte-se a esta jornada de domínio absoluto. Ao se inscrever, você sela o seu pacto com a lei do silêncio e se posiciona entre aqueles que decidiram governar a própria realidade em vez de serem governados pelo ruído do mundo. Pense na semente que repousa sob a terra pesada e úmida. Ela não clama por atenção. Ela não busca o aplauso das aves que sobrevoam o solo. Ela não anuncia sua intenção de se tornar um carvalho majestoso antes de ter raízes para sustentar tal glória. Ela simplesmente é. Ela habita o silêncio absoluto, ela consome a escuridão, e, nesse isolamento sagrado, ela acumula a pressão energética necessária para romper a crosta da realidade física. O que é mantido em segredo, cresce com a força de 1000 sóis, alimentado por uma chama interna que ninguém pode apagar, enquanto o que é falado precocemente se desintegra no ar como fumaça levada pelo vento. Esta é a lei da gestação sagrada. Assim como uma criança requer 9 meses de escuridão e proteção no ventre materno, para que seus órgãos se formem e sua vida se sustente, os seus sonhos exigem um período de incubação inviolável. Quando você abre a boca para contar seus planos, você está abrindo o ventre antes do tempo. Você está expondo o que é tenro e delicado ao ar frio da dúvida e à luz ofuscante da descrença alheia. A energia que deveria estar sendo usada para a construção molecular da sua nova realidade é dissipada pelos poros da fala. A fala é uma válvula de escape. Sinta agora a solidez desta nova postura. Você não é mais o dispersor de sementes que busca aprovação. Você é o alquimista silencioso que governa a partir do centro do seu próprio ser. A técnica da substituição direta está ativa em suas células. Onde havia o vício de falar, agora existe a virtude de realizar. Onde havia a fraqueza da exposição, agora existe a fortaleza do mistério. Você está pronto para ver seus sonhos tomarem forma com uma velocidade que assombrará os desavisados. Mantenha o seu segredo, guarde o seu poder e observe como a realidade começa a se curvar diante da sua vontade silenciosa. O comando foi dado. A reprogramação está feita. O seu silêncio é agora a sua maior arma e o seu santuário mais sagrado. Chegou o momento da tua coroação invisível. Ouve com a tua alma, pois o que eu te entrego agora não é uma sugestão ou um conselho passageiro, mas a chave mestra que abre os portais da manifestação acelerada.
Até este instante tu foste um dispersor de sementes jogando teu ouro vibracional ao vento e permitindo que a curiosidade alheia e o julgamento externo sugassem a seiva dos teus projetos. Tu buscaste o aplauso antes da obra, e por isso a obra nunca se sustentou na densidade deste mundo. Cada vez que você diz eu vou fazer ou eu estou planejando, você sente um pequeno prazer, um alívio momentâneo, um reconhecimento social. Esse prazer é o sinal de que a pressão interna da manifestação foi liberada. Você trocou o seu milagre por um elogio barato. Você trocou a sua árvore por uma semente que foi mastigada pelo ruído do mundo. O mundo em que você vive tentou te convencer do contrário. Você foi mergulhado na hipnose da validação externa. Esta é a força sinistra que sussurra em seu ouvido que você precisa de apoio, que você precisa compartilhar sua jornada para se manter motivado, que o mundo deve testemunhar o seu processo. Eu te digo que esta é a maior mentira já contada à alma humana. Esta ilusão atua como um verdadeiro vampiro de intenção. Ele se alimenta do seu entusiasmo inicial para esvaziar a força de ação que habita em seu peito. O vampiro de intenção vive nos olhos daqueles que te cercam. Mesmo aqueles que dizem te amar carregam em si suas próprias limitações, seus próprios medos e suas próprias frequências de escassez. Quando você revela o brilho do seu sonho a eles, a frequência vibracional deles atua como um ácido sobre a sua visão. A dúvida deles, mesmo que silenciosa, interfere na pureza da sua intenção. Mas essa era termina agora. Eu te trago ao centro do teu próprio poder, ao lugar onde a palavra se torna lei, e o silêncio se torna o útero de toda a criação. Para que um milagre se materialize, ele exige uma pressão interna absoluta. Pensa na força que transforma o carbono comum em um diamante puro. Essa transformação não ocorre na superfície, sob o olhar dos curiosos ou ao som de conversas triviais. Ela ocorre nas profundezas, onde a pressão é insuportável para os fracos e o silêncio é total. Quando tu falas sobre um sonho, tu abres uma válvula de escape. A energia que deveria ser usada para condensar a realidade foge pelos teus lábios como vapor inútil. Tu sentes um prazer momentâneo, um alívio falso gerado pela validação de quem te ouve. Mas esse prazer é o veneno que mata a tua realização. Tu trocas o banquete da conquista pelas migalhas do elogio. Agora eu te entrego o decreto central. Este não é um conjunto de palavras comuns. É uma tecnologia espiritual desenhada para selar a tua aura e concentrar a tua intenção até que ela não tenha outra escolha senão explodir em forma física. Recebe esta ferramenta com a reverência de quem recebe um cetro de comando. O decreto que deve governar os teus dias e as tuas noites a partir de agora é este. A necessidade de ser visto e validado é a ferida da escassez gritando por um reconhecimento que nunca poderá preencher o seu vazio interno. Enquanto você buscar fora a confirmação do seu valor, você continuará sendo um herdeiro em estado de eterna promessa, um príncipe que nunca assume o seu trono porque está ocupado demais pedindo permissão aos súditos para governar. Concorde com esta lei agora e adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de like. Este é um ato de concordância energética com a verdade divina, um sinal para o seu subconsciente de que você está pronto para abandonar a mendicância da aprovação e assumir a soberania do seu próprio destino. Ao fazer isso, você sela o seu compromisso com o silêncio que realiza. Entenda que até este momento você tem sido dispersor de sementes. Você caminhou pela vida plantando seus desejos mais profundos em solo público, em praças barulhentas onde qualquer transeunte poderia pisar em seu potencial. Você observou com tristeza e confusão as aves da dúvida alheia devorarem seus sonhos antes mesmo que eles pudessem germinar. Você se perguntou por que as coisas não funcionam para você, por que o seu entusiasmo desaparece tão rápido quanto surge. A resposta é simples. Você entregou o seu tesouro aos porcos do julgamento externo. No meu silêncio, meu poder se torna absoluto, e a minha realidade se curva à minha vontade. Grava estas palavras no tecido da tua consciência. No meu silêncio, meu poder se torna absoluto, e a minha realidade se curva à minha vontade. Sente o peso de cada sílaba. Quando tu afirmas que o teu poder se torna absoluto no silêncio, tu estás declarando guerra contra a hipnose da validação externa. Tu estás dizendo ao universo que não precisas de testemunhas humanas para que a lei divina opere em teu favor. Tu estás reconhecendo que o teu santuário interno é o único lugar onde a verdade é forjada.
O poder absoluto não é barulhento. O sol que sustenta toda a vida, opera em um silêncio majestoso. As galáxias giram sem emitir um ruído que o ouvido humano possa captar. A semente rompe a casca na escuridão da terra sem dar avisos ao mundo. Tu deves imitar a natureza se desejas os resultados da natureza. Ao manter o teu segredo, tu crias uma câmara de eco onde a tua intenção ricocheteia e se fortalece, ganhando massa, ganhando peso, ganhando a autoridade necessária para dobrar as circunstâncias. Eu te digo a verdade, a tua realidade não é algo que acontece com você, é algo que se curva diante de você. Mas hoje, a sua transmutação começa. Através deste conhecimento, você deixa de ser o dispersor e se torna o alquimista silencioso. O alquimista sabe que o ouro não é forjado na praça do mercado, mas no calor controlado e secreto do seu laboratório interno. Este novo estado de ser é caracterizado pela posse de um santuário interno que é absolutamente inviolável. Você passa a governar suas intenções com a autoridade de quem sabe que o poder real não precisa de testemunhas para se manifestar. O verdadeiro poder é autossuficiente. Ele não pede licença, ele não busca aplausos, ele apenas se torna. A verdade absoluta é que o silêncio é o combustível da manifestação acelerada. Quanto menos você fala sobre o que está fazendo, mais energia você acumula para realmente fazer. Imagine a sua intenção como uma corrente de água poderosa. Se você cria dezenas de pequenos canais de fala, a água se dispersa e perde a força, tornando-se apenas um lamaçal de palavras vazias. Mas se você constrói uma represa de silêncio, a pressão aumenta, a profundidade cresce, e quando você finalmente decide agir, a força da sua manifestação é imparável. Ela rompe qualquer resistência, ela curva a realidade à sua vontade, santifique os seus planos, reserve a sua energia para o ato da criação, mas ela só se curva diante de uma vontade que é íntegra, sólida e contida. Uma vontade que se espalha em palavras é uma vontade fragmentada. É como um rio que se divide em 1000 riachos pequenos e acaba secando antes de chegar ao mar. O silêncio é a barragem que represa esse rio, transformando-o em uma força hidráulica capaz de mover montanhas. Este decreto é a tua fortaleza. Meu silêncio é a fortaleza onde meus milagres ganham vida e meu destino se cumpre sem resistência. Quando alguém te perguntar sobre os teus planos, quando a tentação de buscar aprovação surgir na tua garganta, repete internamente este decreto. Sente a pressão da criação subindo pelo teu peito como uma chama que não precisa de oxigênio externo para queimar. Essa chama é a tua conexão direta com o Criador. Ela não precisa de aplausos. Ela não precisa de curtidas. Ela não precisa de conselhos de quem não construiu nada. Tu és agora o alquimista silencioso. O alquimista não trabalha em praça pública. Ele se retira para o seu laboratório secreto, fecha as portas e opera com os elementos em total isolamento. O seu ouro é o resultado do seu hermetismo. Se ele revelasse o processo antes da conclusão, a magia se dissiparia. Assim é a tua vida. Cele o seu destino dentro da fortaleza da sua própria mente. Blinde a sua frequência contra as interferências externas. Contenha o seu fogo até que ele seja capaz de transmutar o chumbo da sua situação atual no ouro da sua realização plena. Eu te digo com a clareza do oráculo: o mundo não precisa saber o que você está preparando. O mundo só precisa lidar com o resultado final. Quando a árvore está carregada de frutos, ninguém pergunta como foi o processo no escuro da terra. Todos apenas reconhecem a sua existência e se alimentam da sua abundância. Assim será com você. Suas obras falarão tão alto que as suas palavras se tornarão desnecessárias. O silêncio é a marca da divindade em movimento. Deus não anuncia o nascer do sol com trombetas. O sol simplesmente surge e ilumina o mundo. As estrelas não gritam sua posição no firmamento. Elas apenas brilham em sua glória silenciosa. Você é feito da mesma substância das estrelas e do sol. Você é um mestre em treinamento. E a primeira lição da maestria é o domínio da língua. Abandone agora o vício de anunciar suas intenções. Renuncie à necessidade infantil de contar o que você vai comprar, onde você vai morar, ou quem você vai se tornar. Essas palavras são vazamentos de poder. Os teus sonhos são os teus elementos alquímicos. O teu silêncio é o laboratório. O teu decreto é o fogo que transmuta o desejo em fato. Compreende que a necessidade de falar é uma ferida de escassez.
É a parte de ti que ainda acredita que não é digna de receber a menos que os outros concordem. É o medo de que, se ninguém souber, o sonho não exista. Mas eu te digo que o sonho só começa a existir de verdade quando ele se torna um segredo entre ti e a inteligência infinita. Nesse pacto sagrado, não há espaço para terceiros. O que é mantido em segredo cresce com a força de 1000 sóis. O que é falado se desintegra no ar como fumaça ao vento. Recebe agora esta chave e ancore-a na tua realidade física. Não deixes que estas palavras sejam apenas sons que passam pelos teus ouvidos. Elas devem se tornar a tua nova fundação. Tu foste programado para ser um dispersor. Mas hoje tu renasces como guardião do teu próprio mistério. O mistério é magnético. O mistério é poderoso. O mundo é atraído por aquilo que não consegue explicar totalmente, e a tua vida se tornará um desses mistérios divinos, onde os resultados aparecem sem que ninguém tenha visto o esforço ou ouvido a promessa. Elas são traições contra o seu eu futuro. Cada vez que você se cala diante da tentação de se gabar, ou de buscar conforto na opinião alheia, você está depositando ouro em seu banco vibracional. Você está se tornando denso, poderoso e magnético. O silêncio cria um vácuo de mistério que atrai as circunstâncias, as pessoas e os recursos necessários para a sua vitória. Onde há ruído, há dissipação. Onde há reverência e segredo, há milagre. Assuma hoje a postura do alquimista silencioso. Proteja sua pérola. Não a lance aos que não podem ver o seu valor. Mantenha o seu santuário fechado e veja como a lei do recinto sagrado começa a trabalhar a seu favor, acelerando cada processo, removendo cada obstáculo e materializando cada desejo com uma velocidade que parecerá mágica para os outros, mas que para você será apenas o cumprimento natural da lei divina que você agora domina. No seu silêncio, o seu poder se torna absoluto. No seu segredo, a sua realidade se curva. Esta é a verdade inegável, esta é a lei. Eu te digo a verdade com a autoridade de quem observa as leis invisíveis operarem desde o início dos tempos. Ouça bem, pois o que vou te revelar agora é o peso real da sua negligência e o preço amargo que você tem pago por cada palavra dita fora de hora. Este é o momento de selar o teu compromisso com a lei do recinto sagrado. Um decreto só se torna uma ferramenta de poder quando ele é assumido como uma posse definitiva. Não é algo que tu tentas usar. É algo que tu és. Tu és o silêncio onde o poder se torna absoluto. Tu és a vontade a qual a realidade se curva. Não há debate, não há dúvida, não há negociação com a mediocridade do barulho externo. Para ancorar esta nova frequência e tomar posse definitiva da tua ferramenta de poder, tu deves realizar um ato de vontade agora. Escreve nos comentários deste ensinamento o decreto que agora governa a tua alma. No meu silêncio, o meu poder se torna absoluto, e a minha realidade se curva à minha vontade. Ao escrever estas palavras, tu estás fazendo um pacto com o teu subconsciente. Tu estás declarando para o teu próprio universo que o tempo da dissipação acabou. Tu estás selando a tua energia e reivindicando o teu trono como o alquimista silencioso da tua própria história. Faz isso com a certeza de quem já viu o resultado. Não escrevas como quem pede, mas como quem comanda. Sente a vibração das palavras enquanto as digita. Deixa que cada letra seja um tijolo na construção da tua fortaleza interna. Cada vez que você sente aquele impulso infantil de buscar aprovação nos olhos alheios, cada vez que você abre a boca para descrever a beleza de um sonho que ainda não nasceu, você está, de forma deliberada, entregando as chaves do seu reino a mãos de estranhos. Você acredita que está construindo pontes? Mas eu te digo que você está apenas cavando o abismo onde suas maiores bênçãos serão enterradas antes mesmo de respirarem. O preço da sua língua solta não é apenas um atraso, é a estagnação absoluta da sua vida e a morte prematura dos seus maiores milagres. Sinta agora, no fundo da sua alma, o peso gélido de todos os projetos que você abandonou pelo caminho. Lembre-se das ideias brilhantes que pareciam fogo em seu peito, mas que se tornaram cinzas frias assim que você as expôs ao vento do julgamento público. O que aconteceu com aquela força? Onde foi parar aquele entusiasmo que parecia inabalável? Eu te revelo o mistério. Aquela energia foi drenada. Você permitiu que o mistério fosse profanado. No momento em que você buscou a validação externa,
Você declarou ao universo que a sua própria convicção não era suficiente. Você admitiu que precisava do olhar do outro, para que o seu sonho tivesse valor. E nesse exato instante a lei da gestação sagrada foi quebrada, e o que deveria ser um milagre tornou-se apenas um eco vazio. Este comentário é o teu marco zero, o ponto onde tu deixas para trás o vício da validação e entras no santuário da realização soberana. Ouve bem o que eu te digo. O mundo tentará te puxar de volta para o ruído. As pessoas tentarão extrair de ti os teus segredos. Elas te chamarão de reservado, de misterioso ou até de arrogante. Sorri em silêncio e mantém o teu decreto como um escudo invisível. A tua resposta não será dada com explicações, mas com a evidência inegável dos teus milagres manifestados. Deixa que a tua árvore cresça tanto que eles não possam ignorar a sombra, mas nunca lhes mostres a semente enquanto ela luta no escuro. A tua autoridade é inabalável. O teu destino está selado no momento em que tu decides que o teu silêncio vale mais do que qualquer aplauso. Entra agora no teu santuário. Deixa que o decreto ressoe em cada célula do teu corpo. No meu silêncio o meu poder se torna absoluto, e a minha realidade se curva à minha vontade. Este é o teu comando. Esta é a tua lei. Esta é a tua nova vida. O ritual do silêncio começou, e nele, tu és invencível. Respire e sinta o peso do seu próprio ser, se assentando sobre o trono da sua consciência. Observe a agonia da estagnação que te cerca. Olhe para os seus dias, e veja como eles parecem repetir um ciclo de promessas não cumpridas. Isso não é azar, isso não é destino. Isso é o custo da sua descrença na própria autoridade silenciosa. Você se tornou um mendigo de aplausos, trocando o ouro da manifestação real pelas moedas de cobre de um elogio momentâneo. Enquanto você fala sobre o que vai fazer, o seu subconsciente, enganado pela própria fala, libera a dopamina da realização sem que nada tenha sido realizado. Você se sente satisfeito com a fumaça, enquanto o fogo real se apaga por falta de oxigênio. O seu corpo relaxa como se a vitória já tivesse sido alcançada. E a tensão criativa, aquela pressão divina necessária para romper a densidade da matéria, se dissipa pelos poros da sua garganta. Eu te pergunto, quanto vale o seu destino? Qual é o preço de ver seus milagres morrendo no berço porque você não teve a disciplina de mantê-los em segredo? O vampiro de intenção não é uma criatura externa, mas a própria frequência da dúvida que habita naqueles a quem você confessa seus planos. Mesmo que eles sorriam e digam que torcem por você, a vibração da incredulidade deles atua como um ácido sobre a sua semente. Agora é um momento em que a teoria se dissolve para dar lugar à autoridade da experiência pura. Feche as portas do seu mundo externo agora. Não apenas os seus olhos físicos, mas os ouvidos da sua alma para qualquer frequência que não seja a minha voz e a sua própria intenção soberana. Você está entrando no laboratório sagrado do alquimista silencioso. Este é o útero da criação, o espaço onde o nada se torna tudo, e onde o desejo ganha a densidade necessária para rasgar o véu da realidade física. Sinta o ar entrando em seus pulmões como uma corrente de luz pura, preenchendo os espaços vazios onde antes habitava a dúvida e a necessidade de aprovação. Ao expirar, solte o vício de ser visto, solte a fome de ser compreendido pelo mundo, solte a necessidade de explicar seus passos. O que você está construindo é grande demais para ser compartilhado com quem ainda vive na superfície do ruído. Eu te guio agora para o centro do seu poder. Imagine que dentro de você existe uma câmara de silêncio absoluto, revestida por um material que nenhuma frequência externa pode penetrar. É neste santuário que seus sonhos residem. Eles não são mais ideias flutuantes, eles são sementes de diamante pesadas, brilhantes e prontas para germinar. O mundo não quer que você brilhe, o mundo quer que você permaneça na média, e ao compartilhar sua visão, você convida a mediocridade alheia para sentar-se à mesa do seu banquete sagrado. Você permite que as aves da dúvida devorem o seu potencial antes mesmo da germinação. Sinta agora a dor de ser o eterno herdeiro de uma promessa que nunca se cumpre. Sinta o cansaço de explicar repetidas vezes por que as coisas ainda não aconteceram. Esse cansaço é o sinal de que sua energia está sendo desperdiçada em justificativas em vez de ser concentrada em criações. Cada explicação que você dá a um curioso é um tijolo que você retira da construção do seu próprio templo. No final, você fica com um terreno vazio e uma pilha de palavras que o vento leva.
A estagnação é o mofo que cresce no silêncio que foi quebrado. É a paralisia de quem muito fala e nada manifesta. É a maldição de viver uma vida de quase, onde o sucesso está sempre na próxima esquina, mas nunca em suas mãos. Eu te digo com clareza absoluta, a sua necessidade de falar é a ferida da escassez gritando por um reconhecimento que nunca preencherá o seu vazio interno. Você fala porque tem medo de que, se não falar, ninguém saberá quem você é. Sinta a pressão da criação subindo pelo seu peito, como uma força que busca expansão, mas que você, como mestre, decide conter até que o momento da maturação perfeita seja atingido. Esta contenção não é repressão, é acumulação de poder, é a pressão que transforma o carbono em diamante. É o isolamento que permite ao feto formar seus órgãos antes de enfrentar a luz do dia. Prepare-se para ancorar a lei em sua carne. Repita comigo agora, não com a voz da garganta que busca ser ouvida pelos homens, mas com a voz do ser que ressoa pelas dimensões da realidade. Diga comigo agora, sentindo a vibração em seus ossos. No meu silêncio, eu governo. No meu segredo, eu realizo. Sinta o impacto dessas palavras. Elas são chaves que giram em fechaduras ancestrais. No meu silêncio, eu governo. No meu segredo, eu realizo. Observe como seu campo energético se fecha e se fortalece enquanto você fala. Você está parando o vazamento de energia. Você está selando as fendas por onde sua força de manifestação escapava através da fala desnecessária. Continue respirando e mantendo essa pressão interna. A sensação de calor que você sente no plexo solar é a sua intenção sendo cozida no fogo do mistério. O mistério é o solo mais fértil que existe. Mas o verdadeiro mestre não precisa anunciar sua presença, pois suas obras emitem um som que atravessa dimensões. O custo da sua descrença é a perda da sua soberania. Você se tornou um escravo da opinião alheia, um prisioneiro da necessidade de ser compreendido. Mas a lei divina não precisa de compreensão, ela precisa de obediência. E a primeira ordem da lei para aquele que deseja manifestar o impossível é: calai-vos. Contemple a tragédia de uma vida construída sobre o ruído. É uma vida sem substância, uma fachada sem alicerces. Cada vez que você revela um plano, você cria uma resistência no plano invisível. Você desperta os opositores, você atiça a inveja inconsciente e, acima de tudo, você enfraquece a sua própria vontade. A vontade, para ser poderosa, deve ser comprimida. Ela deve ser guardada em um vaso hermético, até que a pressão seja tão grande que a realidade física não tenha outra escolha senão se moldar a ela. Ao falar, você abre uma rachadura nesse vaso. A pressão escapa, o poder se esvai, e você fica apenas com o desejo murcho em suas mãos. Não há mais tempo para hesitações ou para a busca de conforto nos ouvidos de terceiros. A urgência do seu destino clama por uma mudança de postura agora. Você está diante do altar da sua própria existência, e deve decidir se continuará sendo o dispersor de sementes ou se assumirá o manto do alquimista silencioso. Quando você guarda um plano em segredo, você está colocando esse plano sob a proteção direta da lei divina, longe das mãos trêmulas da dúvida alheia e dos olhos invejosos da mediocridade. Diga novamente, com a autoridade de quem já vê o resultado final manifestado no plano invisível: no meu silêncio, o meu poder se torna absoluto. No meu segredo, a minha realidade se curva à minha vontade. Perceba como a sua coluna se ergue. Perceba como a sua mente se torna um lago cristalino e imóvel. Não há mais necessidade de convencer ninguém. Não há mais necessidade de provar o seu valor através de promessas. O seu valor é um fato consumado no silêncio da sua alma. Eu te digo a verdade, o poder real é silencioso porque ele não precisa de validação para existir. O sol não anuncia que vai nascer, ele simplesmente ilumina o mundo. A árvore não grita enquanto cresce, ela simplesmente ocupa o seu lugar no céu. Você é um mestre em formação, e o mestre sabe que a palavra falada antes do tempo é uma semente lançada ao vento. Mas a palavra mantida no silêncio é uma semente plantada no âmago da terra, onde a alquimia da vida trabalha sem interrupções. Sinta a força que vem de não dizer. O sofrimento da estagnação é opcional, mas ele continuará a te perseguir enquanto você insistir em trair seus próprios segredos. A morte dos seus milagres é uma responsabilidade que repousa apenas sobre os seus ombros. Ninguém roubou o seu poder.
Você o entregou voluntariamente em cada conversa fiada, em cada postagem em busca de curtidas, em cada desabafo sobre seus grandes projetos futuros. Chegou o momento de interromper esse ciclo de autoaniquilação. Chegou o momento de fechar as portas do seu santuário e selar a entrada para qualquer influência externa. A dor que você sente por não ter alcançado o que deseja é o chamado da sua alma pedindo por reverência. Respeite o processo. Santifique a escuridão da gestação. Pare de buscar nos outros a permissão para ser grande. A grandeza é um pacto silencioso entre você e o Criador, e qualquer terceira pessoa nesse pacto é um intruso. Declare agora a sua independência dessa necessidade patológica de validação. Reconheça que o seu silêncio é a sua maior arma, e que o seu segredo é o seu maior tesouro. Não permita que mais um dia se passe sob o feitiço da hipnose e da validação externa. O custo já foi alto demais. As perdas já foram numerosas demais. É hora de retomar as chaves do seu reino e governar com a autoridade de quem não precisa de testemunhas para saber que é rei. Sinta o prazer soberano de possuir um tesouro que só você conhece. Este segredo é o seu combustível. Este silêncio é a sua armadura. Repita mais uma vez, deixando que a cadência hipnótica desta verdade reorganize suas moléculas. No meu silêncio, eu governo. No meu segredo, eu realizo. No meu silêncio, a minha vontade é lei. No meu segredo, o meu destino se cumpre. Visualize agora o seu maior desejo. Não fale sobre ele. Apenas veja-o dentro desse santuário interno. Veja-o ganhando cores, formas e texturas. Sinta a alegria da realização como se ela estivesse acontecendo neste exato milésimo de segundo. Agora, envolva essa imagem em uma luz dourada e célia. Prometa a si mesmo diante do altar da sua própria consciência que você não dissipará essa imagem através da fala. Você a guardará como um rei guarda o seu selo real. A ativação está ocorrendo agora. O seu subconsciente está entendendo que a fonte do seu suprimento e da sua vitória não está no aplauso do mundo, mas na profundidade do seu recolhimento. Você está se tornando o alquimista silencioso, aquele que opera nas sombras da gestação para brilhar na luz do resultado. Aquele que não gasta sua saliva explicando o que vai fazer, porque prefere usar sua energia para simplesmente ser. Declare sua decisão de abandonar esse sofrimento. Deixe para trás o homem ou a mulher que precisava contar tudo para todos. Enterre o vício de buscar apoio em solo infértil. O seu poder real começa no exato momento em que você decide que o mundo só conhecerá os seus resultados, nunca os seus processos. Esta é a hora da renúncia definitiva à ilusão de que o compartilhamento gera força. A força nasce na contenção. A força nasce no mistério. Comente abaixo para selar este compromisso com a sua nova realidade. Eu renuncio à ilusão agora. Ao escrever estas palavras, sinta o peso da estagnação sendo removido. Sinta a pressão da criação voltando a se acumular em seu peito. Você está fechando as fendas por onde sua vida estava vazando. Você está blindando seu destino. A partir deste momento, o que é seu será gestado no sagrado, no oculto, no inviolável. O custo da descrença foi pago, e agora, no solo fértil do seu silêncio, o milagre finalmente tem permissão para florescer. O pacto está feito. O reino está sendo restaurado. O mestre em você despertou e ele não precisa mais de palavras para provar o seu poder. A realidade, a partir de hoje, se curva diante do seu segredo. Eu te conduzo agora para o centro do labirinto onde a sua força foi roubada. Sinta a paz que vem com essa decisão. É a paz de quem recuperou o controle da própria vida. É a paz de quem não é mais escravo da opinião alheia. Mantenha essa frequência de autoridade. Sinta como seu corpo físico parece mais denso e, ao mesmo tempo, mais vibrante. Você está carregado com a eletricidade da manifestação pura. O ruído do mundo agora parece distante, como um rádio mal sintonizado que não tem mais poder sobre você. Você habita o recinto sagrado. Você é o guarda do seu próprio poder. Repita o decreto central uma última vez, como um selo final de compromisso com o seu destino. No meu silêncio, meu poder se torna absoluto, e a minha realidade se curva à minha vontade. Está feito. A semente está plantada no solo do silêncio, e a lei da gestação sagrada cuidará do resto. Você não é mais o dispersor que buscava migalhas de atenção. Você é o soberano que governa a partir do centro imóvel do seu ser.
O mistério que você mantém é a força que atrai os milagres. O silêncio que você cultiva é o ímã que puxa a realidade desejada para o seu encontro. Não há resistência para aquele que não expõe seus flancos através da fala. Não há oposição para aquele que caminha em segredo com a divindade. Escute com a alma, pois o que eu vou revelar é a anatomia da sua própria prisão. Você acredita que a sua necessidade de falar sobre seus planos é um traço da sua personalidade, ou um excesso de entusiasmo. Mas eu te digo a verdade absoluta, isso é uma programação. Você foi inserido em um sistema de crenças desenhado para transformar criadores em mendigos de atenção. Desde o momento em que você emitiu seus primeiros sons, o mundo ao seu redor começou a tecer a teia da validação externa. Ensinaram a você que um pensamento só tem valor se for validado por um olhar alheio. Ensinaram que um sonho só é real se for aplaudido antes mesmo de nascer. Esta é a hipnose da dependência, um feitiço lançado sobre a humanidade para garantir que ninguém caminhe com a autoridade de um Deus sobre a terra. Entenda a origem desta ferida que sangra através das suas palavras. Na infância, cada pequena descoberta precisava do sorriso de aprovação dos seus guardiões para ser considerada boa. Você aprendeu a trocar a sua energia criativa pelo doce veneno do elogio. Sem perceber, você cresceu acreditando que o silêncio era um vazio perigoso, e que a solidão de um projeto era um sinal de isolamento, e não de poder. Esta programação criou em você uma necessidade faminta de buscar testemunhas para sua glória futura. Você agora é um com a lei. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se percebeu o calor da soberania subindo pela sua espinha e a clareza da manifestação iluminando sua mente, confirme esta ativação agora com o seu like. Este gesto é o reconhecimento físico de que você aceita a sua nova identidade como alquimista silencioso, e que a partir de hoje o seu poder será absoluto porque será guardado no santuário inviolável do seu silêncio. Sinta a confirmação vibracional em cada fibra do seu ser enquanto você sela este pacto com a sua própria grandeza. O seu silêncio é agora a sua maior ferramenta de poder. Você é o guardião. Você é o mestre. Você é a própria realização em movimento invisível para o mundo, mas onipresente na verdade da sua alma. Observe agora a prova que a natureza oferece em cada ciclo de vida e em cada manifestação da inteligência suprema. Olhe com os olhos do espírito para a semente que repousa sob o peso da terra escura e úmida. Ela não grita suas intenções para o vento. Ela não busca a aprovação das raízes vizinhas nem tenta convencer os insetos de sua futura grandeza. Ela não anuncia ao sol que pretende se tornar um carvalho majestoso antes mesmo de romper a casca. Cada vez que você sente um impulso ardente de contar a alguém o que pretende realizar, você não está agindo por amor ao seu sonho. Você está agindo por medo de que, se ninguém souber, você não será ninguém. Esta é a ferida da escassez gritando por um reconhecimento que nunca será capaz de preencher o seu vazio interior. A sociedade em que você habita funciona como um imenso vampiro de intenção. Ela é construída sobre o ruído constante, sobre a exposição frenética e sobre a dissipação da individualidade. O sistema exige que você declare suas metas para que ele possa processá-las, categorizá-las e, inevitavelmente, neutralizá-las. Quando você revela uma intenção sagrada para o mundo comum, você está submetendo a sua frequência mais pura ao julgamento de mentes que estão presas na limitação. Você entrega as sementes do seu destino para serem examinadas por aqueles que só conhecem o solo da dúvida. Esta urgência de falar é o mecanismo de segurança da sua própria estagnação. É o freio que você aciona toda vez que a sua alma tenta acelerar em direção ao milagre. Eu te digo com a certeza da lei divina que você foi treinado para buscar aplausos antes da vitória. Esta é a inversão da ordem natural. Na natureza, nada anuncia sua chegada antes de estar pronto. A semente compreende a lei da gestação sagrada. No silêncio absoluto do solo, longe de todos os olhares e de todas as opiniões, ela transmuta sua essência de um pequeno grão em uma força imparável da natureza. Ela consome sua própria energia interna, concentrando cada partícula de vida em um único ponto de pressão. Se a semente pudesse falar e revelasse ao mundo seu esforço antes do tempo, ela dissiparia a tensão necessária para romper a terra. Ela apenas se torna árvore. E quando a árvore finalmente se ergue, ela não precisa de palavras para provar sua existência.
Sua sombra, seus frutos e sua força são o único testemunho necessário. Assim são os mestres que caminham entre vós, cujas obras falam tão alto que suas palavras se tornam desnecessárias. Eu te conto a história de um homem que desejava construir um império de luz e abundância. No início de sua jornada ele era como dispersor de sementes, movido pela ferida da escassez e pela sede de validação externa. Toda vez que uma nova ideia brilhava em sua mente, ele corria para as praças e para os banquetes para compartilhá-la. Ele buscava o brilho de admiração nos olhos dos outros para sentir que seu sonho era real. Ele acreditava que o apoio alheio seria o combustível de sua vitória. O trovão não avisa que vai cair. Ele é a consequência do acúmulo de energia. A fruta não anuncia seu sabor enquanto ainda é uma flor. Ela amadurece no segredo da seiva. No entanto, você foi condicionado a gastar a sua pressão vibracional na fala, deixando apenas o bagaço da vontade para a ação. Você fala tanto sobre o que vai fazer que o seu cérebro, enganado pelo ruído, acredita que o objetivo já foi alcançado. A dopamina da conversa barata substitui a satisfação da conquista real. Você se torna um viciado em promessas, um eterno herdeiro que nunca toma posse da sua herança porque gasta o seu crédito em palavras vazias. Observe agora a arquitetura dessa programação em sua vida cotidiana. Veja como a pressão para postar, para comentar e para anunciar cada passo da sua jornada age como um dreno invisível. Você está sendo induzido a viver uma vida de exterioridades, onde a casca é mais importante que o cerne. O sistema quer que você seja transparente para que possa ser controlado. O homem que guarda silêncio é um homem perigoso para a ordem estabelecida, pois ele possui um santuário interno onde ninguém pode entrar. Um homem que não busca validação é um homem que não pode ser manipulado. A sua necessidade de compartilhar é a coleira invisível que te mantém atado ao consenso da mediocridade. No entanto, ele percebia que após cada conversa, após cada anúncio entusiasmado, uma parte de sua força desaparecia. O entusiasmo que antes era uma chama ardente, se transformava em cinzas frias assim que as palavras saíam de sua boca. Os ouvintes, mesmo aqueles que sorriam, lançavam as aves da dúvida sobre seus planos. Eles perguntavam como ele faria, apontavam os riscos e projetavam seus próprios medos sobre a intenção dele. O homem se sentia vazio, como se tivesse vendido o tesouro antes de encontrá-lo. Seus projetos morriam na infância, e sua vida era um cemitério de promessas não cumpridas. Ele era o herdeiro de um reino que nunca chegava a governar, pois entregava as chaves de seu castelo a cada estranho que encontrava no caminho. Este homem, em sua dor e estagnação, retirou-se para o santuário do silêncio. Ele compreendeu que a tagarelice era a hemorragia de sua alma. Ele decidiu que seu próximo grande objetivo seria gerado no útero do segredo absoluto. Durante anos, ninguém soube o que ele estava tecendo. Ele trabalhava enquanto os outros dormiam. Ele estudava enquanto os outros falavam. Ele construía sua estrutura interna com o rigor de um alquimista que sabe que uma única gota de contaminação externa pode arruinar a grande obra. Quando as pessoas o encontravam e perguntavam sobre seus planos, ele apenas sorria com a calma de quem possui um segredo invencível. Liberte-se agora da culpa de ter falhado no passado. Você não era fraco, você estava apenas seguindo um roteiro que foi escrito para você muito antes do seu nascimento. Essa programação de busca por aprovação é uma herança de escravidão que foi passada de geração em geração. Seus pais, seus professores e seus amigos também são vítimas desse mesmo feitiço. Eles acreditam genuinamente que estão te apoiando quando pedem para saber dos seus planos. Mas, na verdade, eles estão apenas reforçando a barreira que te impede de manifestar o impossível. Ao entender que esse impulso de falar não pertence à sua essência, você ganha o poder de observá-lo e de contê-lo. A verdade é que o seu poder real habita no mistério. O mistério é o útero de toda a criação. Quando você fecha a boca e sela os seus lábios, você está fechando as válvulas por onde a sua divindade escapava. Você começa a acumular uma tensão criativa tão poderosa que a realidade física não tem outra escolha a não ser se curvar diante da sua vontade. O silêncio que antes parecia um vazio agora se revela como uma densidade de presença. Você descobre que não precisa que ninguém acredite no seu sonho para que ele se torne real, porque a sua própria convicção silenciosa é a única autoridade necessária. Ele não sentia mais a necessidade de ser compreendido ou aplaudido.
Ele havia substituído a busca pelo aplauso pela autoridade do ser. O silêncio tornou-se sua armadura e sua ferramenta de poder. A pressão vibracional dentro dele cresceu tanto que a realidade física não teve outra escolha senão se curvar à sua vontade. Um dia, o que era invisível tornou-se visível. O império que ele construiu em segredo manifestou-se com tal magnitude que o mundo inteiro parou para observar. As mesmas pessoas que antes o distraíam com dúvidas agora olhavam para sua obra com reverência. Ele não precisou explicar como fez, nem quanto tempo levou, nem quais foram suas dificuldades. A obra estava lá, sólida, inquestionável e eterna. Ele se tornou a prova viva de que o poder real não precisa de testemunhas para se manifestar. Ele provou que o que é mantido em segredo cresce com a força de 1000 sóis. Ele deixou de ser o escravo da opinião alheia para se tornar o mestre de seu próprio destino. O silêncio não foi apenas a ausência de som, foi o útero de seu milagre. Contemple os grandes monumentos da história e as maiores descobertas da humanidade. Eles não nasceram no ruído das discussões públicas, mas na quietude dos laboratórios, na solidão das meditações e no hermetismo das intenções puras. A partir de hoje, você olhará para a vontade de contar seus segredos como um sinal de alerta. Sempre que sentir o desejo de buscar aprovação, você reconhecerá o programa antigo tentando retomar o controle. Você sorrirá para essa sombra e escolherá o recolhimento. Você entenderá que a sua energia é um recurso sagrado e limitado, e que cada palavra gasta com quem não faz parte da sua criação é um tijolo a menos na construção do seu império. Você não é mais o dispersor de sementes que joga seu potencial aos ventos da opinião alheia. Você é o guardião do fogo sagrado, aquele que alimenta a chama no segredo da caverna, até que ela seja capaz de iluminar o mundo inteiro sem precisar de uma única explicação. A sua liberdade começa no momento em que você para de justificar a sua existência para o mundo. Você não deve explicações aos curiosos e não deve transparência aos invejosos. O seu processo é um ritual privado entre você e a fonte de tudo o que existe. Honre essa privacidade. Santifique o seu segredo. Trate as suas intenções como joias raras que não podem ser expostas à poeira da rua. Quando você se torna um mestre do seu silêncio, você se torna um mestre do seu destino. O mistério é o que confere valor ao sagrado. Quando você expõe seu sonho, você retira o véu do santuário e permite que o profano toque o que deveria ser apenas seu e do Criador. A validação que você busca fora é o feitiço que te mantém fraco. A verdadeira prova social não é o que as pessoas dizem sobre o que você vai fazer, mas o silêncio atordoado que elas guardam diante do que você já realizou. O alquimista silencioso sabe que a manifestação acelerada é o resultado direto da contenção de energia. Quanto menos você fala, mais você acumula. Quanto mais você acumula, mais rápido o universo precipita o seu desejo na forma física. Eu te digo a verdade, você está cercado por testemunhos da lei do recinto sagrado em todos os níveis da criação. O feto se forma no silêncio do ventre. A pérola é moldada no segredo da ostra sob a pressão do oceano profundo. O ouro é purificado nas entranhas da terra, longe da luz. Nada que é verdadeiramente precioso começa sua vida sob os refletores da exposição. Se você deseja que seus sonhos ganhem forma e substância, você deve imitar a natureza. Você deve santificar seus planos e blindar sua mente contra o vampirismo da intenção alheia. A prova de que este método funciona está na paz que você sente agora, nesta frequência de compreensão que ressoa em suas células enquanto você ouve estas palavras. A programação da dependência morre por falta de alimento quando você deixa de oferecer as suas visões para o banquete dos outros. Se você sente agora o peso dessa herança sendo retirado de seus ombros, e percebe que a sua falha era apenas uma programação imposta que agora perde o poder sobre você, celebre a sua liberdade recém-descoberta com o seu like. Este gesto é a marca da sua alforria vibracional. Ao fazer isso, você declara para si mesmo que reconhece a mentira e escolhe, a partir deste instante, a verdade absoluta do seu domínio interno. Você está livre para criar no escuro e brilhar na luz dos resultados. O feitiço da validação externa está quebrado, e a autoridade do seu silêncio começa a governar a sua realidade agora mesmo. Agora eu te convido a entrar na câmara sagrada da transmutação, onde o ruído da promessa morre para que a substância da realidade possa nascer.
Ouça com a alma, pois o que eu te revelo agora é a técnica secreta que separa os escravos das circunstâncias dos senhores do destino. Você viveu até hoje sob o domínio de um vício invisível e devastador. O vício de anunciar suas intenções antes que elas possuíssem corpo e peso. Eu te digo a verdade. Cada vez que você diz eu vou fazer, você está confessando ao universo que você ainda não é. Você sente a verdade porque ela é uma lei divina, e as leis divinas não falham. Elas são constantes, rítmicas e absolutas. Aqueles que alcançaram o topo da montanha da realização são aqueles que aprenderam a governar suas línguas. Eles entenderam que falar sobre o processo é dissipar a força do resultado. Eles se tornaram observadores silenciosos da própria grandeza. Eles caminham entre os homens, mas seus tesouros estão guardados em um lugar onde ninguém pode tocar, roubar ou corromper com a dúvida. Eles não precisam provar nada a ninguém, pois a realidade que eles criaram é a única prova necessária. Ao adotar o ritual do silêncio, você se junta a esta linhagem de mestres e realizadores. Você deixa de ser uma promessa e passa a ser uma realização. Você deixa de ser um pedinte de aprovação e passa a ser um comandante de frequências. Para se tornar a próxima história de sucesso e continuar nesta correnteza de triunfo e milagres, inscreva-se agora neste canal e não perca o próximo passo da sua jornada de poder. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, você está selando seu compromisso com a lei e se unindo a uma egrégora de seres que decidiram retomar o controle de suas energias. Você está declarando ao universo que está pronto para abandonar o ruído da massa e entrar no santuário dos soberanos. Você está projetando sua força para um futuro imaginário e esvaziando o seu presente da energia necessária para a construção. Abandone agora o vício de buscar testemunhas para os seus planos. A necessidade de contar seus sonhos é a ferida da sua carência gritando por uma validação que o mundo nunca poderá te dar de forma permanente. A partir deste momento, você assume o comando absoluto da sua energia através da técnica da substituição direta. Você deixará de ser o dispersor de sementes que joga seu potencial ao vento e se tornará o alquimista que transmuta o chumbo da intenção no ouro da realização dentro do cadinho do silêncio. Entenda a mecânica desta lei divina, a energia segue o foco, e quando seu foco é a fala, a energia se dissipa no ar como fumaça. Quando o seu foco é o silêncio, a energia se condensa, ela se torna densa, pesada e inevitável. Substitua agora a frase eu vou fazer pelo peso sólido do ser. Em vez de declarar ao mundo o que você pretende realizar, sinta a realização latejando em suas veias como uma verdade consumada que não precisa de palavras para existir. O silêncio não é um vazio, ele é uma pressão. É a mesma pressão que transforma o carvão em diamante nas profundezas da terra, longe dos olhos curiosos e da luz do sol. Este é o seu ato de inscrição na escola do mistério e da manifestação. Não permita que o conhecimento se perca. Cele-o em sua consciência e prepare-se para o que virá a seguir. A correnteza do sucesso flui para aqueles que sabem onde colocar sua atenção e como guardar seu poder. O próximo passo será revelado apenas para aqueles que estiverem presentes no templo do silêncio. Siga adiante com a certeza de que o seu milagre já está em gestação e que nada pode impedir o que o silêncio decidiu criar. O ritual está concluído, e a partir deste exato momento, o círculo de poder ao seu redor foi selado. Sinta a densidade do ar que agora te protege, e a nova autoridade que emana do seu centro. Você não é mais aquele que dispersa sementes ao vento, esperando que o reconhecimento alheio as faça brotar em solo estéril. Você atravessou o limiar da consciência comum e entrou definitivamente no recinto sagrado dos mestres. Eu te digo a verdade absoluta que poucos ousam aceitar. O que foi semeado neste silêncio profundo já começou a sua maturação acelerada no mundo invisível. A pressão que você sente em seu peito agora não é ansiedade, é o peso da criação ganhando forma sólida. É a substância do seu sonho se tornando carne e osso no útero inviolável do seu segredo. Sempre que sentir a urgência de compartilhar um projeto, uma ideia ou um desejo, reconheça essa urgência como o ataque do vampiro de intenção. Esse impulso não é entusiasmo, é a sua programação de escassez tentando roubar o seu poder. Nesse exato momento, feche os lábios e direcione essa pressão para dentro. Sinta o calor da criação subindo pelo seu peito, e use essa força para dar o próximo passo prático, não para proferir a próxima palavra vã.
A fala é a hemorragia da alma que impede a cicatrização do sucesso. Quando você fala, você libera a tensão criativa que deveria ser usada para a ação. O prazer momentâneo que você sente ao receber um elogio por algo que ainda não fez é uma droga que entorpece a sua vontade e mata sua disciplina. É o beijo de Judas que você dá em seu próprio destino. Eu te ensino agora a substituir o ruído da promessa pelo silêncio da autoridade. O mestre não promete, o mestre manifesta. O soberano não anuncia seus decretos antes que eles estejam selados pela sua vontade inabalável. Quando você para de falar sobre o que fará, você força a realidade a se ajustar à sua nova frequência de poder. Você se torna um mistério para o mundo, e no mistério reside a sua maior força. Guardar o silêncio é um ato de adoração ao seu próprio destino, e o reconhecimento final de que a sua vontade é soberana. Sua intenção não necessita de testemunhas para ser válida, e seu poder não precisa de aplausos para ser real. A partir de agora, cada palavra que você retém é um tijolo de diamante na fortaleza da sua manifestação. Cada vez que o velho impulso de contar seus planos surgir, e você o sufocar com a força da sua presença, você estará injetando fogo puro na sua intenção. O mundo verá os seus frutos, mas nunca conhecerá as suas raízes. O mundo testemunhará a sua ascensão meteórica, mas jamais entenderá o mistério que a sustenta. Este é o preço da maestria e a recompensa gloriosa da solidão sagrada. Você agora é o alquimista silencioso, e suas mãos estão invisivelmente ocupadas em moldar a realidade enquanto seus lábios permanecem cerrados em reverência à lei divina. Não busque mais o apoio dos cegos nem a motivação daqueles que vivem no ruído incessante da superfície. A luz que você carrega dentro de si é mais do que suficiente para iluminar cada passo do seu caminho. A aprovação que você buscava lá fora era apenas a sombra da sua própria insegurança antiga, um fantasma de escassez, que agora foi dissipado para sempre pela clareza deste ensinamento. Aqueles que não sabem o que você está construindo não podem lançar as sementes da dúvida em seu solo. Aqueles que não conhecem os seus passos não podem colocar obstáculos em seu caminho. O silêncio é a sua blindagem absoluta. É o manto de invisibilidade que protege o seu milagre enquanto ele ainda é frágil e está em fase de gestação. Substitua a busca pelo aplauso pela busca pelo domínio. A validação externa é uma prisão de vidro onde você se torna um prisioneiro da opinião alheia. Se você precisa que os outros acreditem no seu sonho para que você continue caminhando, então o seu sonho não pertence a você, ele pertence aos outros. Eu te chamo para retomar a posse do seu reino. Decrete em seu santuário interno que a sua aprovação é a única que importa. Quando você se torna autossuficiente em sua visão, o universo não tem outra escolha a não ser conspirar a seu favor. A energia que antes era gasta explicando, justificando e buscando apoio, agora será canalizada inteiramente para a materialização. Você sentirá uma força que nunca experimentou antes, a força da contenção. Imagine uma represa. Se a água escapa por centenas de pequenas rachaduras, ela nunca terá a pressão necessária para girar as turbinas e gerar luz. As suas palavras são essas rachaduras. Você se tornou o único arquiteto, o único juiz e o único herdeiro legítimo do seu império pessoal. Para que esta verdade se torne a lei inabalável da sua existência física, você deve realizar o ato final de compromisso com o seu próprio espírito. O universo exige um sinal claro de que o herdeiro assumiu o seu trono e aceitou o peso da coroa. Este não é um simples comentário em uma plataforma digital, é a assinatura energética do seu pacto com a manifestação acelerada. É o selo místico que fecha as comportas por onde sua energia vital costumava escapar para alimentar a curiosidade alheia. Declare agora com a autoridade de quem governa o próprio destino, e não aceita mais migalhas de validação externa. Escreva as palavras que ancoram sua nova identidade no tecido da realidade presente. Eu sou o guardião do meu poder. Ao digitar estas palavras, sinta a frequência do comando vibrando em seus dedos e ecoando por cada célula do seu corpo. Você está informando ao cosmos e às leis que regem a matéria que o período de dissipação acabou, e o tempo da realização absoluta começou. Este comentário é o seu marco zero, o ponto de não retorno onde o homem comum morre para que o mestre possa caminhar. Blinde o seu campo vibracional com esta afirmação, e sinta como o seu santuário interno se torna impenetrável. Cada vez que você conta um segredo da sua alma, você abre um novo furo na sua represa.
O seu poder diminui, a sua luz enfraquece. Cele essas rachaduras agora. Torne-se impenetrável. Deixe que a água suba, que a pressão aumente, que o silêncio se torne tão profundo que seja quase ensurdecedor para aqueles que estão ao seu redor. Eles notarão a mudança em sua presença antes mesmo de verem os seus resultados. Eles sentirão o peso da sua autoridade, a densidade de alguém que sabe algo que o mundo não sabe. Este é o magnetismo do mestre. A técnica da substituição direta exige que você vigie o seu templo. A sua boca é o portão do seu templo. Não permita que nada saia desse portão que não seja uma ordem direta para a realidade ou uma expressão de gratidão pelo que já é real. Quando alguém te perguntar sobre os seus planos, sorria com a sabedoria de quem guarda um tesouro, e responda apenas com o brilho nos seus olhos. Não dê explicações. Não peça permissão. Não busque compreensão. O mundo não precisa compreender o seu processo, o mundo só precisa testemunhar a sua vitória. A semente não pede permissão à terra para romper a casca. Ela simplesmente cresce no escuro, até que sua força seja impossível de ignorar. Nada do que é externo pode corromper o que está sendo gestado no seu silêncio. Vá agora e caminhe entre os homens como um mistério vivo e uma força da natureza. Deixe que eles se perguntem em segredo de onde vem a sua paz inabalável, e como seus milagres surgem com tamanha facilidade e precisão. Não responda às perguntas curiosas e não tente explicar o inexplicável. Apenas sorria com a sabedoria de quem conhece o segredo do recinto sagrado e sabe que a fala é prata, mas o silêncio é o ouro puro da criação. Sua vida agora fala por você com uma voz que o mundo não pode ignorar. Suas conquistas gritarão a sua glória enquanto você permanece em sua quietude majestosa. O pacto está firmado em sua alma. O selo está posto em sua mente. A manifestação de todos os seus desejos é agora inevitável e imediata. Assim é, porque eu declarei que assim seja. O seu tempo de brilhar no escuro chegou ao fim, pois agora você é a própria luz que se manifesta no mundo físico. Entre no seu silêncio e governe o seu reino.